Ora, bom dia, com uma voz restaurada. Estou finalmente livre da rouquidão, da tosse e das maleitas. Vamos ver quanto tempo dura esta saúde inexplicável. Estou de manga curta e está a chover, porque quando saí não estava a chover, estava sol e calor e agora tenho frio. Meias estações e alterações climáticas são algo que me dão cabo da cabeça, porque eu nunca sei o que vestir e nunca estou bem. E vocês como estão? Alô, gente! Episódio 110. Viram? Acabei de ter uma recaída. Acabei de dizer o episódio em que estamos. Mas eu senti a necessidade, porque é um número redondo e eu gosto muito de números redondos. 110 episódios. Significa que eu já fiz isto 110 semanas, o que é muito estranho e muito tempo. E fico muito contente, porque eu adoro fazer isto, vocês sabem. E então, não é que ontem, dia 23 de março, eu casei. Boeda estranho. Vocês, para quem já me segue há algum tempo, há muito tempo, na verdade, deve saber, ou lembrar-se que eu em 2018 estava eu e o Ricardo em Lisboa para aí há um mês, decidi pedi-lo em casamento. E não casámos nos 5 anos seguintes, porque casamentos são caros, não é? Toda a gente sabe isso e nós não tínhamos dinheiro, mesmo. Tipo, tínhamos o suficiente para pagar a renda e pouco mais. Então fomos adiante, porque não dava jeito, nem tínhamos como, adiante, passaram 5 anos. E nós, embora agora estejamos um bocadinho melhores de finanças, temos outras prioridades, como comprar casa e alimentar o nosso filho, e não nos fazia qualquer sentido gastar 15, 20, 30 mil euros num casamento, num dia, estar bem nervosos e nem sequer tinha paciência para estar a organizar esse tipo de coisas, para ser honesta. Então casámos ontem, só nós os dois e o melhor amigo de cada um, 4 pessoas, fomos ao registro civil, demorámos 20 minutos a casar. Confesso que foi um bocado... estas cenas bué, tipo, burocráticas e legais, são sempre meio estranhas e desconfortáveis. Eu e o Ricardo estávamos sentados, tipo, nas nossas cadeiras, bué, tipo, como é que é suposto nós estarmos aqui, tipo, a ouvir a senhora a dizer as cenas todas e... Enfim, por isso foi fixe ter durado apenas 20 minutos. E depois o resto do dia foi apenas a passear por Lisboa com os nossos 2 melhores amigos, fomos almoçar todos juntos, estivemos a falar em jardins, foi mesmo super tranquilo, foi pouco diferente de um dia normal da nossa vida e eu gostei muito disso. E o que eu mais gostei foi mesmo a questão de não houve teatros, não houve stress, não houve ansiedade, estávamos mesmo tranquilos e foi um dia muito tranquilo acima de tudo e estou mesmo contente de finalmente ter casado com o meu melhor amigo e de ter sido um dia tão à nossa maneira. Não houve cá vestidos de gala, saltos altos, fatos completos, casámos de casacos de ganga, sapatilhas e foi mesmo a nossa cara e eu fico contente por isso e pronto, sou uma mulher casada e isso é muito estranho porque eu sinto que de repente tenho 50 ou 60 anos. Tipo, sinto que estou... Embora seja uma cena que eu já queria há muito tempo, porque eu disse isto na publicação que fiz com as fotografias do casamento que partilhei ontem, não vos sei explicar porquê. Eu não sei se já falei sobre isso, provavelmente já, aqui no podcast. Ser só a namorada do Ricardo para mim deixou de ser suficiente há algum tempo e eu não vos sei explicar a razão. Principalmente desde que o Duarte nasceu, eu ainda senti mais isso, porque eu tenho um filho com o Ricardo e de repente eu sinto que a palavra namorado, não sei, já não chegava, parecia que sermos só namorados partia do pressuposto que era uma coisa muito mais temporária do que realmente é. Nós estamos juntos há praticamente 9 anos, temos um filho, vivemos juntos há muito tempo e nós já tínhamos vida de casados, mas depois em tudo o que era coisas mais formais ou burocráticas e legais, nós não éramos nada um do outro. Percebem o que eu quero dizer? E isso já há algum tempo que me incomodava. Então casámos e agora somos marido e mulher. E isso por um lado deixa-me super feliz, por outro what the fuck, eu sou uma old woman. Mas pronto, olhem, queria só
para quem está a ver este episódio a partir do YouTube, para me perdoar caso a imagem esteja estranha, caso não esteja 100% focada, porque eu normalmente tenho a ajuda do Ricardo para me ajudar com o foco, porque esta câmara já é muito velha e o foco já está tipo todo louco, então eu preciso da ajuda dele. Só que hoje eu não o tenho cá, porque ele foi ao Algarve tratar de um assunto importante. Então eu tive que me desenrascar sozinha e tentei da melhor forma, mas eu sinto que a probabilidade de estar desfocada é bem grande e como a câmara está longe eu não consigo perceber daqui, portanto perdoem-me se for o caso, mas pronto, é o que é. Então, sobre o que é que eu quero falar hoje? Eu tenho aqui 2 temas meio aleatórios, mas pronto. Vocês vão estar a ouvir isto sábado, ou seja, o dia do pai já foi há quase uma semana, mas como eu gravo sempre isto antes do fim de semana, acabo por estar sempre um bocadinho atrasada, não é? Não consigo de todo gravar, editar e publicar no mesmo dia, infelizmente, portanto as coisas vêm sempre com um pouco de atraso. E pronto, domingo passado foi o dia do pai e foi um dia muito, banal para nós. Felizmente estava muito bom tempo, estava sol e calorzinho, então nós aproveitámos para ir à praia com o Duarte e foi mesmo, soube muito bem, ele aguentou-se sozinho a brincar com a areia imenso tempo sem nós precisarmos estar a intervir e a participar nas brincadeiras, o que às vezes sabe bem para nós descansarmos a cabeça e também é bom para ele, é muito importante as crianças e as pessoas, no geral, adultas também, estarem aborrecidas, porque é no aborrecimento que surge a criatividade e as ideias inesperadas. Eu sinto que é um dos grandes defeitos que nós temos, porque como ele não tem mais ninguém com quem brincar, nós sentimos muita pressão de estar constantemente a estimulá-lo e entretê-lo e temos pena quando ele está a brincar sozinho, mas tanto eu como o Ricardo fomos filhos únicos e brincámos muito sozinhos e em nada isso nos prejudicou, muito pelo contrário, na minha opinião. Então temos que nos estar sempre a policiar no sentido, não, vamos tentar não intervir, deixá-lo brincar sozinho um bocadinho para ele se habituar, porque ele não vai ter irmãos, não tem primos, nem terá, porque nós não temos irmãos, então ele não tem tios. Os meus amigos não se despacham a ter filhos, portanto não vai haver ninguém da idade dele, portanto feliz ou infelizmente ele vai ter que se habituar a brincar sozinho quando não estiver na escola. E é importante isso ser uma coisa normal para ele e não ser tipo de repente não está o pai ou a mãe disponível para brincar e ele não saber fazer nada. Então pronto, isto para dizer que ele aguentou-se imenso tempo a brincar sozinho com a areia, ele adora a areia, desde sempre. E estava sol, foi muito bom assim para recarregar energias. E como vocês sabem, eu não tive um pai presente na minha vida. Então o dia do pai para mim nunca foi uma cena muito importante. Por um lado, era importante no aspecto em que me fazia lembrar, tipo, eu não tenho pai. Porque, para ser honesta, na maior parte dos meus dias eu nem me lembrava disso, porque era a realidade que eu tinha e que sempre tive. Nunca tive um pai, então a ideia de pai para mim era uma cena abstrata, então quase que eu só me lembrava disso efetivamente no dia do pai ou quando tínhamos que na escola fazer as lembranças para oferecer aos pais e eu fazia e sabia que o meu pai não ia estar em casa para eu lhe dar, então nesse aspecto era importante ou impactante, mas para mim sempre foi um dia um bocado tipo, estou-me a cagar, nunca fixei a data. Nem sequer sei se é daqueles que têm data fixa ou se muda, portanto, daí vem o quanto eu me importo com o dia do pai ou quanto me importava até hoje. E obviamente, desde que o Duarte nasceu, o dia do pai tem um impacto maior para mim do que alguma vez tinha tido, porque eu vejo agora o dia do pai como o dia do Ricardo enquanto pai, que é assim, tipo, o melhor pai que eu já conheci, que já tive contacto. Então, de repente, desde há 2 anos para cá, o dia do pai ganhou assim uma relevância maior, porque eu sei que é um dia especial para o Ricardo, porque é tipo, ele é pai e ele é um... Juro, ele é... isto agora vai ser bué lamechas, mas tipo, eu estava à espera que ele fosse um bom pai. Ele não estava à espera de ser bom pai, aliás, era o maior medo dele e a razão pela qual ele não fazia muita questão de ter filhos, até engravidarmos, era não por não querer ter filhos de facto, mas porque ele achava que não ia desempenhar bem o papel de pai. E eu conhecia a pessoa que tinha ao lado, não é? Eu não o escolheria para companheiro de vida se eu não soubesse que ele era uma pessoa incrível e maravilhosa, e o Ricardo tem um coração do tamanho do mundo, por mais que tenha um aspecto
sério e austero, que seja de poucas palavras. Ele é uma das pessoas mais doces e carinhosas que eu conheço desde sempre. Então eu sabia que ele ia ser bom pai. Mas mesmo assim, ele todos os dias me consegue surpreender. Ele é tão carinhoso, tão paciente. Eu acho que ele é o pai que toda a gente no mundo merece, percebem? Então, obviamente, desde que eu o vejo nesse papel, o dia do pai para mim tem um impacto maior, porque é tipo, ok, pais assim merecem este dia para serem celebrados e mimados e enfim. Mas só este ano, e não vos sei explicar bem porquê, provavelmente por conviver com o Ricardo enquanto pai há mais tempo, não é? Do que o ano passado ele só era pai há 1 ano e agora já é pai há 2 anos, então há 2 anos e tal que eu o vejo nesse papel. E como eu vos estava a dizer, este dia sempre foi um pouco, sei lá, desimportante para mim. Eu não ligava muito, as pessoas partilhavam as fotografias com os seus pais no Facebook, no Instagram, enfim, e eu não ficava melindrada, nem sensibilizada, ficava tipo, ok, fixe, tipo, tranquilo, não quero bem saber. Mas este ano, pela primeira vez na minha vida, eu vi as publicações das pessoas com os seus pais a fazerem declarações de amor, a dizerem quão fixe ele era, tipo, declarações de amor que se faz aos pais e às mães e a pessoas importantes da nossa vida. E pela primeira vez na minha vida eu senti pena por não ter tido um amor e uma relação assim, não ter tido um pai de todo, que era uma coisa que eu nunca tinha sentido. E eu acho que, como eu nunca tive um pai, propriamente dito, a ideia de pai era super abstrata para mim. Aliás, ainda é estranho para mim a ideia de eu pensar que eu tenho um pai, um progenitor. Porque para mim eu sempre fui a Bárbara que tinha a mãe e a avó. Sempre foram as duas figuras, os pilares da minha vida. Então pensar que numa realidade paralela eu teria uma mãe e um pai presente sempre foi muito esquisito. Então lá está, a ideia de pai era uma cena abstrata para mim, então eu nem me conseguia imaginar, eu não sabia o que era um pai presente, o que era um pai dedicado, o que era um pai carinhoso, e agora sei. E eu acho que é por isso que agora de repente eu vejo as declarações de amor das outras pessoas aos seus pais e fico, ok, eu podia ter tido isto e não tive, e uma parte de mim fica triste por isso, porque eu vejo agora o quão maravilhoso é ter um pai e o quão maravilhoso pode um pai ser. Porque para mim, como eu nunca tive isso, e mesmo os outros pais a que eu tive acesso na minha família, ou sei lá, pais de amigos, tive muitos exemplos de pais ausentes ou distantes ou sei lá, que embora estivessem presentes na mesma casa e pudessem ir buscá-los à escola e levá-los a não sei o quê, que não eram aquele pai como eu vejo o Ricardo ser, o pai que dá beijinhos e que dá abraços e que diz 1000 vezes ao dia o quanto gosta do seu filho e brinca com ele como se fosse criança também. E lá está, eu agora deparo-me com essa ideia de eu podia perfeitamente ter tido isto e não tive. E ver pessoas que, pelo menos pelas declarações de amor que partilham, que tiveram isso, é muito fixe, não é? Claro, as pessoas terem tido um bom pai e uma boa figura masculina na sua vida. Agora, pela primeira vez, isso afeta-me um bocadinho. E claro que eu consigo facilmente relativizar as coisas e pensar, ok, tu não tiveste isso, é o que é, foste feliz na mesma, se calhar até mais feliz do que terias sido se o teu pai tivesse estado presente, porque lá está, é daquelas coisas, para uma pessoa desequilibrada ou com problemas, às vezes mais vale as pessoas estarem longe e não atrapalharem a nossa vida do que estarem perto e estragarem tudo, percebem? É a tal máxima do só faz falta quem cá está. Claro que há exceções, há pessoas que não estão cá e fazem muita falta, como é óbvio, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Então, tive uma reflexão sobre isso porque apercebi-me este ano, no dia do pai, que foi a primeira vez que eu me senti triste de não ter tido isso da minha vida, porque finalmente percebi o que é um pai, como deve ser. Mas agora tenho
o privilégio de poder assistir em primeira mão todos os dias ao Ricardo a ser pai do meu filho, e é tipo, acho que foi o melhor presente que eu lhe podia ter dado ao Eduardo, foi o Ricardo enquanto pai, e poder assistir enche-me o coração todos os dias. Há 2 anos que eu os vejo os dois a terem a relação que têm e eu não me habituo. É mesmo bué da fofo. E pronto, olha, acabou aqui a lamechice. Pronto. Outro tema que eu tenho, super aleatório, nada a ver com o que eu acabei de dizer, com o que eu acabei de falar, mas é um tema que eu penso bem. E no outro dia estava a ver um filme, há umas semanas, eu até partilhei aqui como recomendação o filme sobre o Elvis, que se chama literalmente Elvis. E pronto, aquilo é muito sobre a perspectiva do agente dele, do agente do Elvis, que foi muito problemático em muitas circunstâncias, ou em quase todas, que vocês meio que criam um ódio gigante por ele ao longo do filme. Só que eu pelo menos senti bem isso. Tipo, o gajo era detestável, irritante, horrível, super incorreto, meio que explorou o Elvis até ao tutano, mas de repente, por ele ser velho, eu ficava com pena dele. E eu pus-me a pensar, porquê é que eu tenho sempre pena e porquê é que para mim os velhos são sempre fofos? E eu penso, que às vezes as pessoas são bué más durante a vida, enquanto são adultos e não sei o quê, tipo, podem ser pessoas detestáveis, mas de repente tornam-se velhas e parece que uma pessoa automaticamente tem mais pena delas. E não faz sentido, porque não é por uma pessoa ser mais velha que deixa automaticamente de ser má, ou que todos os erros durante a vida possam ser perdoados. Claro que se a pessoa se redimir, ok. Mas há velhos que são bué estúpidos na mesma. Mas eu olho para eles e elas, e só por serem velhotes e velhotas eu fico tipo, ai coitadinho, não vou ser bruto para ele ou para ela, porque ele é velhinho. E tipo, isto não faz sentido nenhum. Aliás, eu acho que isto parte bué de o que é uma coisa muito problemática, que é, eu acho que a sociedade em geral, tanto para as crianças como para as pessoas mais velhas, tem uma grande condescendência. E isso é muito triste. E é das coisas que eu mais odeio sentir para comigo, de outras pessoas para comigo, é quando pessoas falam comigo com condescendência, dá-me vontade de as assassinar. Portanto, é muito triste eu pensar que, de certa forma, eu sinto alguma condescendência. Ai, desculpem. Desliguei aqui os fones de repente. É bem irritante e triste para mim pensar que eu sinto condescendência para com pessoas mais velhas, só por elas serem mais velhas. Às vezes são tão ou mais lucidas quanto eu, provavelmente muito mais inteligentes e obviamente com muito mais experiência que eu, mas só porque são velhinhas eu fico bem tipo, oh que fofinho, oh coitadinho. E isto não faz sentido absolutamente nenhum. Eu acho que, obviamente, não tenho a certeza, as pessoas devem ser tratadas todas de igual forma. Não sei se concordo com a afirmação de a idade é um posto, tal como não concordo com a ideia de ser mãe ou ser pai pressupõe um respeito automático dos filhos. Eu acho que, independentemente do grau de parentesco, da idade, da profissão, whatever, as pessoas merecem o respeito. Merecem o respeito que merecem, pronto, basicamente era isto que eu queria dizer, embora sou muito mal. Não é por uma pessoa ser minha mãe ou minha tia que eu lhe devo respeito só por isso. Se tipo me maltratarem e desrespeitar a mim, eu respeitarei muito mais um desconhecido ou um amigo que eu acabei de conhecer que me respeite. Estão a perceber? Se as pessoas se derem ao respeito, merecem o respeito. Isto, como é que se diz? Também se, falta-me a palavra, também se, não é apropria que eu quero, Bárbara, concentra-te. Também se, ai pá, que irritação, não vou conseguir. Pronto, também acontece com as pessoas mais velhas, é isto que eu quero dizer. E irrita-me bué. Isto é uma cena que eu já ouvi bué vezes a Bumba na Fofinha falar, e é mesmo bué verdade. Por exemplo, quando vocês vão à farmácia, normalmente, regra geral, as farmácias são mais populadas, frequentadas por pessoas mais velhas, não é? Coitadinho, ia dizer coitadinhas, outra vez, isto é bué mau. Porque pronto, com a idade surgem mais maleitas e precisam de mais medicamentos e cenas para aliviar maleitas.
Quantas vezes é que vocês já foram a uma farmácia e estava uma pessoa mais velha a ser atendida e a pessoa que está a atender está a falar com ela como se ela fosse uma criança ou uma atrasada mental? Do género, agora tem aqui este comprimidinho que tem que tomar de manhã quando você se levanta da caminha e tem que ter cuidado, não pode tomar... Tipo, falam assim, como se as pessoas não tivessem neurónios. E às vezes as pessoas são, tipo, lúcidas completamente e deve ser mesmo bué de triste envelhecer e perceber que a sociedade e as pessoas começam a tratar-nos de forma diferente, como se nós fôssemos inferiores ou burros ou tivéssemos um problema mental. Então eu esforço-me muito para combater esta tendência que eu tenho. Eu não sinto... e depois é isso, eu não sinto que as pessoas mais velhas tenham uma compreensão pior ou sejam mais burras que eu. A cena é que as pessoas velhotas, para mim, têm um ar bué fofinho. Agora, será que esta fofice que eu sinto vem de um lugar da aparência, por serem tipo mais pequenos, mais enrugados? Eu não sei explicar porquê, ou se é esta condescendência que já está tão incutida na nossa sociedade e em nós para ver os velhinhos como coisas tipo bem frágeis e fofas, que é mau em vários aspectos, não só porque eles são pessoas... eu quando chegar a velha, eu quero que as pessoas de 20, 30, 40 anos me tratem igual, com o respeito que eu mereço agora e que vou merecer mais tarde, e não que sejam bem tipo, manhã, passe lá, cuidadinho, tipo, não, se falarem comigo é cotovelada nos dentes logo. E pronto, e depois tem esta parte de, mesmo que os velhos e velhas sejam bué desagradáveis, que às vezes já há velhos muito brutos e estúpidos, eu estou a falar no masculino porque a nossa língua é zero unissexo, mas eu estou-me a referir aos dois géneros de pessoas. Há velhos bué de brutos e desagradáveis e eu nunca tenho a coragem de responder da mesma forma que responderia a um adulto que fosse desagradável comigo. Eu não sou capaz de fazer isso se for uma pessoa mais velha. Porquê? Pronto, deixo aqui esta reflexão, porque eu não consigo perceber se é por eu sentir que lhes devo respeito por eles serem mais velhos, se é por eu os achar bué fofos, porque eu acho bué fofos. Mas porquê é que eu os acho fofos? Porque sinto que eles são mais vulneráveis. Às vezes são, é verdade, mas há velhos tipo bué da fortes e há velhos bué desagradáveis que eu sinto que ameaçam a minha integridade física e mesmo assim eu fico bué tipo, eu não vou ser bruta com o velhinho. Porquê? Se ele está a ser bruto comigo, é suposto sermos iguais, não é? Pronto, olhem, eu tenho pensado bué sobre isto. Aliás, eu não tenho pensado bem sobre isto, já é uma cena que eu sinto na vida, mas depois quando eu estava a ver aquele filme do Elvis, eu percebi-me tipo, por mais estúpida e desagradável que uma pessoa seja na vida, e tipo é adulta e nós tipo, ganda raiva, quem me dera que as cenas lhe corram mal, não sei o quê, de repente, 30 anos depois, a pessoa é velha e eu fico, coitado, agora tenho pena. Porquê é que eu tenho pena? Não é por as pessoas terem envelhecido que se tornaram boas pessoas, não é? Pronto, era só isto. Vamos passar para o ódio e para o amor de estimação, que estão relacionados exatamente com a mesma coisa, que é com o cabelo. E o meu amor de estimação é cortar o cabelo. E o meu ódio de estimação é esperar que o cabelo cresça. E este é o paradoxo da minha vida. Porque eu amo ter o cabelo curto, e gostava de ter o cabelo comprido. Já tive o cabelo comprido, nunca foi muito comprido, mas já tive o cabelo comprido. E também gosto de ver com o cabelo comprido. Agora eu tenho um problema com a transição. Primeiro, eu não gosto do tamanho intermédio. Por exemplo, o tamanho de cabelo que eu tenho agora já me começa a irritar. Porque tipo, não é curto, mas também não é comprido. Não é nada. É literalmente aquele comprimento de cabelo de pessoa que está a tentar deixar o cabelo crescer. E depois, chega a esta fase, eu começo-me sempre a fartar e começo a pensar, vou cortar o cabelo e volto a ter o cabelo curto que gosto, ou eu aguento mais uns meses para conseguir finalmente ter o cabelo comprido. E eu
para ser honesta, nesta fase, eu quero ter o cabelo comprido. Mas, não sei se se lembram, o ano passado, no verão, eu descolorei muito o meu cabelo. Eu fiquei literalmente loira. Então, eu tenho o cabelo todo frito nas pontas. Até porque eu estou constantemente a alisar o cabelo, a ondular, não sei o quê, a utilizar calor, o que não ajuda, obviamente. E eu já tentei não utilizar calor, mas o meu cabelo é muito complicado, a textura, porque ele não é nem liso, nem caracolado. Então fica sempre com uma textura muito estranha e depois é frisado e depois como está descolorado e estragado, a própria textura natural dele não aparece como deve ser, porque o cabelo está comprometido. Então, eu quero deixar o cabelo crescer neste momento, quero ter o cabelo comprido, mas vou cortá-lo hoje. E o Ricardo está sempre a gozar comigo do género, tipo, onde é que eu já ouvi esta história? Tipo, tu queres deixar crescer o cabelo, depois fartas, depois cortas, e depois tipo fartas tê-lo curto e queres deixá-lo crescer outra vez, só que depois quando demora bué de tempo a deixar crescer, tu queres mudar alguma coisa, então acabas por mudar a cor, pintas o cabelo, voltas a estragá-lo, então ele volta a ficar estragado, então quando já está quase a ficar comprido novamente, tu sentes que ele está estragado, então cortas outra vez. E ele tem toda a razão. Mas, em minha defesa, esta vez é diferente. Eu sinto bem que parece aquelas pessoas com problemas de adição, tipo álcool, ou drogas, ou tabaco. Dizem, não, desta vez é que eu vou conseguir. Mas eu sinto mesmo, desta vez é mesmo a sério. Porque eu das outras vezes fartava-me ter o cabelo comprido e cortava, mas continuava com vontade de ter o cabelo cor-de-rosa, ou azul, ou não sei o quê, e querer descolorar. E eu estou na era de cor de cabelo de pessoa normal e cabelo saudável. É o meu goal neste momento. Enquanto que antigamente não era tanto. Claro que eu queria tê-lo o mais saudável possível, mas eu valorizava mais o ter o cabelo azul, verde, amarelo às pintinhas do que ter um cabelo brilhante e saudável e não sei o quê. E eu, nesta fase da minha vida, quero bué ter um cabelo bonito. Então, eu prefiro cortá-lo agora e livrar-me das pontas queimadas todas que eu tenho e deixá-lo crescer menos saudável do que estar tipo, ele está comprido, mas está tipo bué da seco e eu passo a mão e sinto e dá-me bué raiva e apetece-me cortar a cada 5 minutos. Portanto, é esse o plano. Vou cortar hoje para aí 5 dedos do meu cabelo, voltar a tê-lo bem curto, vou voltar a pintar de ruivo outra vez. Lá está, eu vou continuar a pintar porque, pedirem para ter o cabelo castanho é demais. Então, eu estou a adorar estar ruiva, já estou desde novembro e ainda não me fartei, o que é raro, vocês sabem. Então, vou repintar o ruivo, que apesar de ser pintado, o facto de não descolorar, ou mesmo que eu eventualmente precise descolorar ligeiramente para atingir um ruivo que eu gosto mais, porque eu gosto de ruivos um bocadinho mais claros e não tanto a puxar para o vermelho, há de ser uma descoloração muito menos agressiva do que aquela que eu fiz o ano passado ou que eu faço quando quero pintar o cabelo de azul ou de rosa ou enfim. Então estou mesmo bem investida em voltar a ter o cabelo saudável, porque eu há anos que não dou hipótese do meu cabelo chegar ao seu expoente máximo, porque eu tenho muita sorte com o meu cabelo. Eu tenho muito cabelo, muito forte, muito resistente, que preenche todos os requisitos para ser daqueles cabelos de me ter inveja em termos de densidade e peso e brilho. Só que eu estou sempre a dar cabo dele. Eu comecei aos 14 anos a fazer alisamentos que me queimavam o cabelo. Depois com 17, 18 anos comecei a descolorar e a pintar até o ano passado. Então ele está sempre a ser levado ao limite, está sempre a ser descolorado e pintado e não sei o quê. Então está sempre meio seco. Então eu quero ter cabelo de princesa. É esse o meu objetivo. E esta vai ser assim a primeira etapa para isso acontecer. Livrar-me das pontas descoloradas e a partir de hoje deixá-lo crescer, livre, solto, sem dar cabo dele. E pronto, é só isto. A recomendação da semana. No outro dia vi um filme que acho que saiu ano passado e aliás acho que foi premiado, acho que ganhou o Oscar de melhor ator principal, se não me engano, que é o Judas and the Black Messiah. Gostei bué deste filme. É sobre aquele grupo que se chamava The Black Panthers, que era um grupo ativista contra o racismo, e fala especificamente sobre um ativista
muito que eu não conhecia, como é que ele se chamava? Não me lembro. Fred, não sei. Mas pronto, pesquisem. Eu gostei muito da história, adorei a personalidade que estava a ser retratada, ele era tipo incrível, e o ator principal que fez dessa pessoa, não é? Para mim foi tipo, eu já o conhecia, ele é o ator principal daquele filme que se chama, em inglês é Foge e em inglês é Get Out. É tipo, é um filme de terror, mas é um filme de terror tranquilo de se ver. E ele é incrível, ele tem uns olhos tão expressivos, eu sinto que ele fala com o olhar, e eu amei vê-lo neste papel, e portanto recomendo muito este filme, Judas and the Black Messiah. E para acabar o episódio, isto vai ser um bocadinho mais curto, porque eu tenho muita coisa para fazer, vou ser honesta hoje. A frase lindinha da semana vem de, não é de um livro, nem do filme, nem nada, é de um vídeo do TikTok que me apareceu no outro dia, sobre, era uma mãe que estava a falar sobre como que tinha perdido o seu filho, quando o filho tinha 16 anos, quando morreu. E pronto, ela falou sobre toda a questão de como é que a doença surgiu e do quão rápido foi ele ter ido embora, e do sofrimento, obviamente, que isso foi para ela e para ele também, enquanto tinha a doença, e que ela própria, no dia em que ele morreu, chegou perto dele e disse: claro que eu quero que tu fiques, mas se estiveres a sofrer e achares que o melhor para ti é ires, então vai, e não fiques aqui por minha causa a sofrer durante mais tempo. E ela depois disse uma frase que me bateu no coração com toda a força, e às tantas eu não sei se a frase que ela estava a dizer era em relação ao filho ou se era em relação a ela e ao sofrimento que ficou cá por ela ter perdido o filho, não é? Mas pronto, a frase é: às vezes o milagre não é a cura, às vezes o milagre é parar de sofrer. E é uma frase muito forte e muito verdadeira e que me impactou muito e faz tanto sentido e apropria-se não só à questão do filho estar a sofrer antes de morrer e do género, isto já não tem cura, então o milagre não pode ser a cura dele e portanto o milagre provavelmente passa por ele parar de sofrer finalmente e desaparecer, mas também se pode aplicar ao sofrimento dela enquanto mãe, que é pensar na cura, que o milagre para ela nunca vai ser a cura daquela dor, porque ela vai sentir sempre a falta do filho, mas talvez o milagre para ela seja essa dor diminuir ou tornar-se noutra coisa qualquer e o sofrimento atenuar-se, e que isso provavelmente será um milagre, principalmente tendo em conta que foi uma mãe que perdeu um filho. Eu nem imagino o que isso possa ser e a dor que deve ser. Então quis trazer esta frase para o fim do episódio desta semana. Eu sei que acabámos assim com um mood um bocado down, mas eu achei a frase muito bonita e vou repeti-la antes de terminar de vez. Às vezes o milagre não é a cura, às vezes o milagre é parar de sofrer. E pronto, vemo-nos para a semana. Espero que tenham gostado deste episódio e agora fiquei bué com a vontade de me despedir com uma bombana fofinha. Beijos! Até para a semana.